Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos iniciar, né? 20 horas. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Vamos lá, né, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha, pronto. Vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos então o nosso estudo. E vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento, mentalizar Jesus, mentalizar luzes jorrando sobre nós da espiritualidade, de dimensões superiores, onde seres amorosos, brandos, pacíficos, caridosos, sábios, nos envolvem com muito amor para que todos possamos crescer espiritualmente, nos libertando dos grilhões do passado e caminhando para as luzes do futuro. Ajuda, Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, no plano físico e no plano espiritual. Que todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto sejam visitados, sejam amparados. Que os nossos familiares, Senhor, possam receber tudo aquilo que necessitam, mas não somente eles, todos que a tua providência, todos que a tua percepção superior, teu conhecimento abrange, envolvendo com a tua luz, com o teu amor, todos os infortúnios ocultos, mas que são visíveis para ti e para os teus. Que os espíritos amigos nos intuam para que nós compreendamos o texto de hoje com acerto, com lucidez, com discernimento, para que nos elevemos pelo conhecimento superior e que esse conhecimento possa abrir horizontes novos para os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que a luz do teu amor permaneça conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? E nós estamos aqui todas as noites, praticamente, né? Nós estamos aqui acho que aqui não tem a... Nós estamos aqui de segunda-feira, né? Espera só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho. Ok. Estamos de segunda-feira às 20 horas, né? Com o Livro dos Espíritos. Terça-feira às 20 horas com os Mensageiros, de André Luiz. Na quarta-feira às 9 horas da manhã com o livro Céu Azul, né? De César Augusto Meleno. E de quinta-feira nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Franco. 44º dia de estudo dessa obra, né? E vamos dar sequência, então, no capítulo 8, que chama-se Karma e Consciência. Lembrando que karma vem do sânscrito, né? Significa efeito de uma ação. É o efeito de uma ação deliberada, né? É o resultado das nossas ações, né? São os nossos karmas. Então vamos lá, vamos
vamos começar com Joana de Anjos. Lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar, podem questionar, podem acrescentar ao que nós estamos falando, né? Nós vamos interagindo aí na área de texto, tá? Vamos lá, né? Com a Joana de Ângeles aqui. O karma é efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual, como da pregressa. Quer dizer, que o karma geralmente a gente associa, né, ao passado, de outras vidas, né? Mas o karma também é referente a essa existência. Porque nós temos um passado de fases nessa encarnação mesmo, né? Nós temos fases diferentes, nós podemos tomar atitudes que vão repercutir, né, de alguma forma nas fases sucessivas, né? Então nós temos efeitos de escolhas realizadas em fases anteriores, né? Então não é só das encarnações passadas, né? Ok? Fruto da árvore plantada e cultivada tem o sabor da espécie que tipifica o vegetal. Né? Como Jesus falou, né? Que ninguém colhe uvas nos espinheiros, né? Ou abrolhos nas parreiras, né? Você tem o fruto conforme a árvore, né? Então, os resultados das nossas ações também são assim, né? Se você semeia espinhos, não tem como colher frutos. Se você semeia frutos, não tem como colher espinhos, né? Então, cada um será de acordo com o tipo de semeadura que nós fizemos, né? Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra, né? Então a gente precisa analisar da seguinte forma, né? Se nós estamos achando que a nossa vida está muito ruim, está muito difícil, está muito pesada, está muito vazia, está muito chata, está muito assim, está muito assado, né? Nós temos que aquilatar para o tipo de semeadura que nós fizemos no passado. Que tipo de semeadura nós temos feito? Né? Porque a gente costuma atribuir a causalidade da nossa existência, né? Os porquês da nossa existência, a forças independentes de nós, né? Como se nós fôssemos apenas vítimas da vida, né? E aí nós sofrêssemos então a ação da vida, que é uma ação malfazeja, vamos dizer assim, né? Nessa linha de raciocínio, né? E aí eu me revolto com a vida, eu me revolto com tudo, né? Só que isso não condiz com a realidade, né? Com o que a gente está estudando, com o conhecimento da doutrina espírita, né? Não condiz com o que a gente aprende com os espíritos, né? Que é isso aqui, ó. Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual, humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Certo, pessoal? Né? Então, assim, nós vamos escolher conforme as nossas necessidades e conforme as nossas ações do passado, né? E vamos semear no presente, né, conforme o nosso livre-arbítrio, colhendo futuramente os resultados do que semearmos hoje. Tá? Então, nós temos o poder dentro de nós de mudarmos a nossa vida. É lógico que a gente falando assim, parece um pouco simples, até um pouco simplista, né?
A situação é muito mais complexa. É muito mais complexa, tá? Porque nós podemos passar por situações desafiadoras a título de promoção. Nem sempre em função de débitos do passado, efeitos de coisas negativas, mas por efeito de uma missão, por efeito de evolução, de crescimento, de aprendizado, sempre é de aprendizado, né? Mas não exatamente como efeito de uma ação negativa, mas como possibilidades de promoção, né? Então, é mais complexo, né? Assim como o aluno, ele não faz uma prova, né? Por motivos negativos, ele faz uma prova para averiguar conhecimentos e passar de ano, né? Então nós passamos por provas, por testes que têm também o objetivo de averiguar o quanto a gente já tem aprendido, né? Nem sempre uma relação direta de causa e efeito com ações praticadas. Tem expiações, tem reflexos de ações, sim, tem muito, né? Mas tem muita coisa que é por efeito de promoção, que são forças que vão nos moldando, vão nos lapidando, né? Vão nos burilando para que nós nos tornemos melhores, certo? Mas nós precisamos sempre aquilatar o tipo de semeadura, né? Porque os méritos e os débitos nós teremos conforme as nossas atitudes, né? Mais positivas ou mais negativas, né? Certo? O Ailton colocou, não fugimos da reparação pelos desatinos. Tem uma conhecida que vive uma revolta intensa pelo que ocorre na atualidade. Não me sinto à vontade para falar de reflexos dos outros, né? Exatamente, é. Eu entendo, Ailton. Mas né? Você está dizendo a questão da revolta, né? Então, a questão é que a gente se revoltar, em nenhuma situação vai ajudar, né? Não vai ajudar nem quando é uma expiação, o efeito de uma ação negativa praticada, nem por efeito de promoção. Aí a gente se revoltar não vai ajudar, não vai suavizar em nada, em nenhuma situação, né? Só vai atrapalhar. Geralmente, diz o Evangelho, né, que a gente costuma lidar mais de forma negativa com aquilo que tem causalidade no passado, né? Quando é mais efeito de expiação, a gente tende a lidar pior, né? Do que quando é só por efeito de promoção. Porque quando é por efeito de promoção, já deduz-se um certo avanço, né? Um certo estágio evolutivo que a pessoa está almejando situações melhores, né? E no caso de expiação, remonta mais para o passado, para erros cometidos no passado, né? E a gente tende a ter uma dificuldade de aceitar resultados negativos de ações praticadas. A gente tem uma certa dificuldade, resistência, né, em aceitar as consequências negativas das nossas ações. Tá? Ok? Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos outrizes, que propiciam provas e expiações reparadoras de complexos mecanismos de aflições, que respondem como necessidade iluminativa. Né? Né? Vocês colocaram, por que as pessoas se revoltam com qualquer coisa? Por que a gente às vezes se revolta com qualquer coisa? Porque nós nos sentimos acima de tudo, né?
acima das leis divinas. É como se Deus nos devesse. É como se a vida nos devesse algo. Né? A vida me devesse. A vida tinha que ser assim. A vida tinha que ser boa para mim. Né? Eu não paro para avaliar se eu tenho sido bom para com a vida. Mas eu parto do princípio que a vida tem que ser boa para mim. Né? Que tudo tem que sorrir para mim. Mas eu não avalio se eu tenho sorrido para a vida. Sorrido no sentido iluminativo, né? Não o sorriso insano, né? Mas não o riso insano, mas o sorrir de fazer o bem, de estar de boa vontade para com a vida, né? Adair, eu não merecia isso, né, Adair? Exatamente, é. Alguém errou aí, né? Não era para eu estar passando por isso. Ai, ai, não era para eu estar passando por isso, né? Justo eu, a melhor pessoa do universo. A gente poderia acrescentar. Quando a pessoa fala, por que logo comigo? Aí a gente entende que essas situações não erram de endereço, né? A aplicação da lei divina não erra de endereço. Então quando a gente pergunta, mas por que logo eu? Né? É como se eu estivesse acima de qualquer suspeita e acima de impermeável à lei divina, nada pudesse ocorrer comigo. Só que eu conheço o meu passado, eu conheço as minhas encarnações passadas, eu sei o que eu fiz. Raramente eu saberia, né? Via de regra, nenhum de nós sabe do seu passado, né? Entendeu? Então, quando a gente parte do princípio que tudo tem que sorrir para mim, né? Independente até da minha ação para com a vida, né? Que às vezes a pessoa não para analisar como é que tem sido a ação dela na vida, né? E apenas quer colher onde não está semeando. Né? Às vezes a gente quer colher onde a gente não está semeando. A gente quer resultados onde a gente não está plantando. E a gente fica naquela atitude caprichosa de quem exige, mas não dá nada de si. Entendeu? Então tem vários casos, né? Tem vários casos. Não é? Certo, pessoal? Mas o fato é que nos revoltar sempre vai ser ruim. Todo caso. Partir de uma aceitação da realidade, é isso que está ocorrendo, deve haver algum motivo. Ou deve existir vários motivos para eu estar passando por isso. Então, eu não sei, mas eu acredito em Deus. Desculpa. Acredito na perfeição divina. Acredito que as leis divinas funcionam o tempo todo, em todo lugar, em todo o universo. E funcionam na minha vida também. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu estou sujeito às mesmas leis que todo mundo. E certamente, se Deus é justo, Deus é perfeito, aquilo que eu estou vivendo tem a sua razão de ser, tem a sua justiça que eu não compreendo, porque eu sou uma pessoa limitada. A minha visão é uma visão muito limitada. Deus sempre sabe o que eu preciso. Eu geralmente nem sei o que eu quero. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Mas Deus sabe o que eu preciso. Aí a gente se acalma. Esse é um fator muito importante, porque a gente se acalma. Por isso que a crença em Deus é tão importante. É a base do pensamento espírita. Crença na perfeição divina tão importante, base do pensamento espírita. Porque se Deus é perfeito e eu estou colhendo resultados dessa lei perfeita, eu estou me aperfeiçoando. Né? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, então eu preciso entender onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando. Não é Deus que está errando comigo, não é a vida que está errando comigo. Eu é que provavelmente tenho errado com a vida.
Então aí eu trago o poder para dentro de mim. O poder do quê? O poder de mudar também. Mudar a minha vida, mudar as minhas decisões, mudar as minhas escolhas e mudar os meus resultados. Os problemas que a gente passa, pessoal, são apenas resultados. Eles não são o problema. A gente fala assim, eu estou com problema, estou com problema. Os resultados que a gente vive na nossa vida, eles não são o problema. Eles são o resultado. O problema é o nosso modo de escolher as coisas. O problema é o nosso modo de fazer. Esse é o problema real. O resultado que a gente está colhendo na nossa vida é resultado. Ele não é o problema real. Certo? O problema real é como eu vejo a vida, como eu entendo a vida, como eu ajo. Esse é o problema real. É ali que está o problema e é ali que está a solução também. É dentro de nós, no nosso conceito, no nosso entendimento, na nossa atitude. Por isso que entender essa perfeição divina nos coloca no nosso lugar e também Deus no lugar que lhe compete, que é o lugar do Criador, né? E eu, como criatura, eu cultivo a humildade, né? Esse é um fator de êxito, cultivar a humildade. Certo, pessoal? O karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura, né? O karma está sempre em processo de alteração. Porque essa teia de causas e efeitos, né, essa dinâmica da nossa vida, não é só uma causa, só um efeito. São várias causas e vários efeitos e é muito dinâmico, mas isso está sempre em alteração. Hoje aqui, exatamente agora, nós já estamos alterando efeitos. Nós já estamos alterando karmas. Porque estamos usando a boa vontade para buscarmos a coisa mais importante que existe, que é o entendimento superior. Que é buscar o entendimento do self, identificar o self, desenvolver o espírito imortal. Não há nada tão importante quanto isso. Isso é o que nos leva ao amor, né? O alto amor e o amor às pessoas, mudar a visão, né? Aprender para amar, né? Então, aqui agora nós já estamos alterando a nossa vida. Não é à toa que vocês falam que, Alexandre, eu comecei a estudar aqui na internet, aqui com vocês, e começou a melhorar a minha vida. Não é assim que vocês falam às vezes? Né? Eu comecei a estudar aqui, comecei a participar todo dia aqui, e começou a melhorar. Eu comecei a melhorar. Em casa começou a melhorar, meu marido começou a melhorar, os meus filhos começaram a melhorar, meu trabalho melhorou, minha relação com as pessoas, com a minha mãe, com o meu... Não é? Então, por quê? Porque já está alterando a relação de causa e efeito aí. Nós já estamos tomando decisões diferentes, nós já estamos colhendo resultados diferentes, estamos desfazendo causas anteriores que eram fundadas no desconhecimento, né? Que eram fundadas em conceitos às vezes equivocados. E nós, a partir do conhecimento espiritual, nós vamos reformulando conceitos, vamos reformulando atitudes, e aí os efeitos já começam a mudar. Aí a estrutura de vida, né? A minha vida começa a ficar melhor, a vida de vocês começa a ficar melhor, não é? Entendeu? A gente vai entendendo o que não é possível mudar agora, a gente vai aprendendo a compreender, a aceitar, a ser mais resignado, né? Aquilo que não é possível. Vocês tentam mudar, mas vê que não está dando por enquanto, mas aí vocês vão aprendendo a conviver com algumas coisas, porém ficando bem, porém mantendo o equilíbrio, né? Então isso é maravilhoso, né? Muito bom,
né, Vanessa? É muito bom, né? Tá? Então, graças a Deus, né? E Deus é muito bom. E o que Deus quer é que a gente aprenda, só isso. A gente só precisa aprender. Aprender e mudar, né? Com a tomada de consciência e alterando o comportamento. É só isso que a gente precisa para a gente ser feliz, né? Mudar a atitude perante a vida, uma atitude mais positiva, mais amorosa, né? Mais justa, né? Feito isso, muita coisa começa a melhorar, tudo começa a melhorar, tá? Não quer dizer que a gente não vai ter mais dificuldades, mas até as dificuldades a gente vai lidar melhor e vai conseguir solucioná-las melhor. Porque dificuldades a gente sempre vai ter, né? Só que nós vamos ter cada vez mais capacidade para solucionar problemas. Problemas a gente sempre terá, mas teremos mais capacidade para resolvê-los. Porque é como aquele salto em altura lá, que vai subindo a barra, nós vamos fortalecendo e vamos saltando mais alto e vai subindo mais, a gente vai fortalecendo mais. E daqui a pouco vai estar dando uns pulos bem altos, né? Assim, tem que ir fortalecendo, né? Certo? A desdita, o sofrimento, né? A desdita que se alonga, o cárcere moral que desarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desar que amargura, podem alterar-se favoravelmente. Olha aí. E outra, pessoal, só abrindo um parênteses aí, às vezes a gente vê situações bem complicadas e a gente acha que foi assim que elas se complicaram. Mas não foi, não. Tudo começa de uma sementinha que vai sendo cultivada, tanto para o bem quanto para o mal. Então, as situações que ficaram muito complexas, as situações que ficaram muito difíceis, são as situações que nós fomos tornando muito difíceis, muito complexas. Então, às vezes a gente vê uma situação que está muito difícil, e fala, meu Deus do céu, como que pode isso? Por que Deus permitiu? E a gente não entende à primeira vista como é que chegou nesse ponto. Mas foi a sementinha que foi, entendeu? Tanto para o bem quanto para o mal. É assim. Entendeu? Porque, gente, nós vamos tendo muita ajuda espiritual, muita chance de mudança, muita chance de escolher melhor caminho, muita chance de mudar a nossa intenção perante a vida, muita oportunidade. A vida dá muitas oportunidades, continuamente. Só que quando a gente vai desperdiçando, aí vai ficando cada vez mais rude a prova. Vai ficando cada vez mais pesado, mais rude, mais complexo o problema. Vocês entendem? Então isso não é de uma hora para outra, né? E a saída também, logicamente, a saída não é de uma hora para outra. Mas é como ela está dizendo aqui. Mesmo esse sofrimento prolongado, esse cárcere moral que a gente está muitas vezes, né? Preso a viciações, preso a perturbações, preso a obsessões, preso à solidão, à amargura, tudo isso pode se alterar. Tudo isso vai se alterar. É uma vitória aqui, é uma vitória ali, é uma vitória lá, é um esforço aqui, um esforço ali, um esforço lá, e nós vamos mudando também. Ponto a ponto nós vamos mudando. Entendeu? Nós vamos mudando. Nós vamos alterando. A jornada de 1000 passos começa com o primeiro. Né? E qual é a nossa base? A nossa base é a nossa fé. Esse é o nosso chão. É a nossa fé.
é o nosso amor, é a nossa compreensão, o nosso entendimento. Ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém tem o poder de tirar isso de nós, só Deus, né? Tá? Mas ninguém tem o poder de tirar. Se eu cultivo a fé, a confiança, o bem, o entendimento, a compreensão, e eu estou me fazendo cada vez melhor. Eu estou me tornando cada vez melhor. Ninguém vai tirar o meu chão. Ninguém vai tirar o meu chão, porque é a casa construída sobre a rocha, que Jesus falou, da fé, né? É a casa construída sobre a rocha. Vem os reveses, vem a atitude lesiva de alguém, vem a atitude lesiva, mas eu só vou deixar que aquilo tenha o tamanho que eu deixar. Entendeu? Aquilo só terá o tamanho que eu deixar que tiver, que tenha. Se eu transformar aquela atitude lesiva de alguém, acabou com a minha vida, destruiu a minha vida, e assim será. Agora, se eu não permitir isso, emocionalmente, se eu não enfrentar dessa forma, enfrentar com confiança, com fé, com esperança, com determinação, não, o que aconteceu eu vou superar e vou vencer, e eu estou com Deus, Deus está comigo, estamos com a espiritualidade e... Entendeu? Aí ninguém derruba você, ninguém derruba a gente. Mesmo que a gente passe com dificuldades, né? Normal, né? A gente passa dificuldades, pode ser prejudicado. Ninguém será prejudicado indebitamente, né? Então, se a gente for prejudicado, aí tem que parar. Peraí, por que eu estou colhendo isso? Mas eu não lembro, nessa vida eu não fiz nada para ninguém. Então, meu filho, se nessa vida você não fez nada para ninguém e está colhendo isso, provavelmente fez isso no passado. Mas a gente não lembra, é melhor que não lembre mesmo. Mas você pode deduzir. Você pode usar uma dedução. Entendeu? Então, fé, força na peruca e vamos em frente, né? Vamos confiar em Deus, porque Ele sabe o que a gente precisa, né? E nós usando no presente, onde é que está o nosso poder? No presente. Está no passado? Não, o passado já foi. Está no futuro? O futuro ainda não é. Onde é que está o meu poder, Alexandre? Meu poder está no presente. É aqui e agora que eu vou mudar a minha vida. Então é agora, não é sofrendo as amarguras do passado, as ansiedades do futuro, é vivendo o momento presente. O que eu tenho no presente? Eu tenho conhecimento espírita, eu tenho oração, eu tenho a fé, eu tenho o evangelho, eu tenho os amigos, eu tenho as pessoas que eu posso ajudar e que eu posso ser ajudado também. Então, vamos em frente, um dia de cada vez, fazendo o nosso melhor e confiando na ajuda espiritual. Entendeu? Aí que a gente vai tomando decisões acertadas, né? Decisões mais positivas, e a gente começa a mudar os resultados. A gente sofre resultados de encarnações passadas, pessoal. E a gente pode estar fazendo bem, estar ajudando, fazendo bem, e a gente pode sofrer resultados de coisas passadas. Porque são resíduos que ainda restaram. São questões que ainda ficaram por ser resolvidas com determinadas pessoas, entendeu? Ou dentro de nós. Nós pedimos para passar por aquilo. Mesmo que eu esteja fazendo bem no presente. Fazer o bem no presente não é uma capa protetora que vai impedir qualquer dificuldade da minha vida. Né? Tem muita gente que acaba se desiludindo por causa disso. Né? Acha que fazer a caridade vai ser uma redoma de proteção, evitando que aconteça qualquer coisa de ruim. Só que não é bem assim. Nos torna muito melhores, evita muito o sofrimento, mas aquilo que a gente tem que passar também a gente passa. Né? É para a nossa evolução. Né? Certo?
Aí continuando esse parágrafo, né? Nós podemos alterar tudo, viu? Podemos alterar. Se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, principalmente quando a gente se resolve a sair da gente para olhar ao redor. Porque às vezes a gente acha assim, eu estou sendo prejudicado, a vida não está sendo boa comigo, Deus me esqueceu, Deus não está cuidando de mim do jeito que deveria. Sobrou até para Deus, né? Deus não está cuidando, Deus não está sabendo cuidar de mim do jeito que deveria, né? Então, tá tudo errado, né? E eu fico fixado nos males que eu estou sofrendo, nos prejuízos que eu estou tendo, né? Não é assim? Eu fico fixado nos prejuízos que eu estou tendo. Eu fico lá emburrado, né? Eu fico emburrado, eu cruzo os braços e também não quero mais nada, porque não sei o quê, porque a vida não vale a pena, porque, né? Nada vale a pena. E aí eu fico cada vez mais fechado no meu universo particular, nos meus conflitos equivocados, né? Nos meus conceitos equivocados, nos meus conflitos, né? E eu não melhoro. Eu fico cada vez mais fechado no meu egocentrismo, né? Criticando a vida, falando mal de tudo e de todos. Só que eu não saio disso, eu não evoluo, eu não melhoro. Aí o que precisa? Justamente o que ela está falando aqui. A gente precisa sair e trabalhar em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Quando eu começo a deixar de olhar só para mim mesmo, num processo narcísico, egocêntrico, né? E eu começo a olhar para as pessoas, para as necessidades das pessoas, que são parecidas com as minhas ou são mais atrozes do que as minhas, né? Então eu posso olhar com simpatia, eu posso ajudar, né? Eu posso ser mais humano, eu posso dividir com elas, não os meus sofrimentos e ficar me lamuriando e ficar fazendo competição de quem está sofrendo mais, né? Mas eu posso ajudar de alguma forma. Não tem quem não possa ajudar. Quando eu começo a me dispor a sair mais de mim para olhar das necessidades alheias, aí eu começo a entender o sentido da vida, que é amar, né? Que é servir. Aí é a hora que eu começo a virar a chavinha. É ali que eu faço o clique, ali que eu começo a... É ali que liga a chavinha. É ali que liga o disjuntor. Tava com o disjuntor desligado lá, né? Caiu a luz em casa. Caiu a luz dentro de casa. E ficou no escuro. Onde é que liga o disjuntor? Tem que ir lá, né? E esse disjuntor aí é mudar, é aprender a amar. É virar a chavinha e começar a fazer para os outros aquilo que eu estava pedindo dos outros. Eu começar a fazer em benefício dos outros, né? Aí começa a melhorar. Porque aí amando, a gente vai sendo amado, dando, a gente vai recebendo, amparando, a gente vai obtendo amparo, né? Ajudando, a gente vai sendo ajudado. É assim que funciona. Tá, pessoal? Faz sentido? Tá? Aprender a amar. Amar ao invés de esperar ser amado, né? Esse é o grande ponto de mutação aí, tá? É o X da questão aí. Amar ao invés de esperar ser amado. Servir ao invés de esperar ser servido, tá?
Ok? E a gente pode amar de várias formas, orando pelos outros. Olha aí, excelente exercício, orar pelos outros, orar pela humanidade, olhar, né? Você pode sair pela rua, vai passear, vai andar, né? Faz uma caminhada de manhã cedo e tal. E vai passando pelas casas e vai orando pelas pessoas. Senhor, abençoa essa casa, Senhor, abençoa esse carro, Senhor, abençoa essa árvore, Senhor, abençoa esse cachorrinho. Senhor, abençoe né? As pessoas que passam por mim. Vai aprendendo a abençoar. Vai aprendendo a abençoar. Faz disso um exercício. Né? Aprender a abençoar, aprender a agradecer. E aí vai mudando. Você estava preso no conflito, preso na amargura, preso na tristeza, começa a inverter a coisa. Agora você está irradiando amor. Agora você está vibrando amor. Agora você está vibrando paz. E todos nós temos isso dentro de nós. A gente só precisa ativar. A gente só precisa apertar o botãozinho lá, mas todos nós temos isso. Todos nós podemos fazer isso. Temos inteligência para fazer isso. Temos força para fazer isso. É só a gente ativar essa força interior aí. No começo, né? Vai ter que acostumar, mas logo acostuma. É a repetição que vai fazendo a gente fixar comportamentos novos. O que acontece é que o nosso cérebro começa a funcionar diferente. O que acontece é que antes disso a nossa mente está funcionando diferente e ela começa a mudar o funcionamento do cérebro. Isso é real. E tem uma plasticidade no nosso cérebro, né, para o bem e para o mal, para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, se a coisa não estava boa, e você estava até tomando muito remédio e tal, aí você começa a fazer isso, né, e vai mudando o sistema nervoso, e vai recuperando, e vai diminuindo a necessidade de tanto remédio, com o tempo, né? Então, muita coisa pode melhorar, tá? O pensar positivo, né? Agradecer, obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde, obrigado, Senhor. Ah, mas eu não estou com saúde, mas vai estar, vai repetindo, obrigado, Senhor, porque eu estou com saúde, né? Aquele que tem, mais se dará, e aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Quando você fala que tem, aquele que tem, mais se dará. Então você fala assim, obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde, né? Então você está dizendo que tem, mais se dará aquele que tem. Entendeu a jogadinha aí? Mas é assim, aquele que tem mais. Agora você fica falando, eu não tenho. Até o que você tem acaba perdendo, porque você fica tão fixado no negativo que você mesmo vai se induzindo a perder o resto de saúde que tinha, né? Vocês entenderam a coisa como é que é? Aquele que tem, mais se dará. E aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então fale que tem. Obrigado, Senhor, porque eu vivo na sua abundância. Obrigado, Senhor, porque eu vivo saúde. Obrigado, Senhor, porque eu tenho paz, eu tenho luz. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Entendeu? É uma das formas, né, da gente abençoar, uma das formas da gente agradecer, uma das formas da gente pensar positivamente, de usar a autossugestão positiva. Tem várias formas, tá? Estou dando algumas sugestões para vocês irem escolhendo aquilo que cai melhor para vocês aí, né? Conforme a psicologia de vocês. Então, mas fundamentalmente é aprendermos a amar mais a nós e aos outros. Como é o auto-amor. Pensar positivo, abençoar, agradecer é auto-amor. Porque eu faço bem para mim, em primeiro lugar. Quando eu estou na perspectiva da gratidão, quando eu estou na perspectiva do positivo, o primeiro que recebe isso sou eu. E aí eu também irradio ao meu redor, né? Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. Os espíritos não contam com o mal. Ah, você está vindo para fazer o mal.
Você está vindo para viver o mal. Não, ninguém vem para fazer o mal nem para viver o mal. A gente vem para viver o bem, para fazer o bem. Se a gente vai para o lado negativo, é por opção nossa. Ou se a gente interpreta a coisa negativa e adota uma atitude negativa, é opção do cliente. Mas não há essa fatalidade para eu viver o mal. Eu estou fadado a viver o mal. Não. Você está vivendo o resultado de ações. Agora, se você vai viver isso mal ou bem, é uma escolha sua. Se você vai passar por isso praguejando ou agradecendo, abençoando, mentalizando para ir melhorando a situação, é uma opção nossa. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Né? Eu posso estar passando dificuldades, mas o como eu vou lidar com a dificuldade, aí é opção minha. Se eu optar por ficar praguejando, eu vou tornar mais pesada a dificuldade. Eu vou criar mais problema, eu vou criar mais, né? Mais infelicidade para mim, certo? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Temos um pouquinho ainda de tempo, né? Então, não tem essa fatalidade para o mal, né? Nós somos criados para o bem. Se a gente vai pelo caminho negativo, é por opção nossa, e aí a gente sofre os efeitos disso, até que a gente vai aprendendo a buscar do bem, né? Fazer o bem. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo, e nunca do que Deus lhe faz, como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e cômodos afirmar. Né? É a construção da frase mesmo. O que acontece conosco é resultado do que a gente faz a gente mesmo, não é Deus que está fazendo para a gente. É castigo de Deus, é perseguição de Deus. Né? Não, não é. É efeito de ações, é um efeito pedagógico. Né? Você dá um murro na parede, você sofre o efeito contrário da força da parede sobre a sua mão, vai doer. Não é? Vou falar que foi Deus que fez isso comigo. Né? Fui eu que meti a mão na parede e sofri o efeito da inércia da parede, né? Falta de pensar antes. Tá? Então, mas isso agrada, esse tipo de pensamento, agrada aos pessimistas, derrotistas, as pessoas acomodadas, porque elas querem terceirizar responsabilidades. E por isso estão criando sofrimentos, justamente porque tem o hábito persistente de ficar se eximindo de responsabilidades e colocando sobre os outros. E aí elas não aprendem a assumir, né, aquilo que fazem e não aprendem a melhorar aquilo que fazem, as escolhas que fazem. Porque se eu não assumo, por que eu vou refletir? Se não fui eu o causador, não sou eu o responsável, por que eu vou analisar se está certo, errado? Deus é que errou comigo, né? Ok? Certo? Então vamos lá. Refazes, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Né? Refazes, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. A gente precisa querer melhorar a nossa vida. A gente precisa querer ser feliz. É uma decisão. Precisamos querer ser felizes. Né? Ninguém pode entrar dentro do outro e tomar essa decisão pelo outro. Cada um. Então eu preciso decidir ser feliz. Aí se eu quero ser feliz, eu tenho que ir excluindo aquilo que me induz à infelicidade. Porque é uma opção. Eu quero ficar cultivando aquilo que me leva à infelicidade ou eu quero ser feliz? Não é? Porque você só vai ter o que você cultivar. Não é?
O que a gente cultivar, o que a gente cuidar, colocar energia. Se nós ficamos escolhendo dar muito valor às situações que nos trazem infelicidade, né? Que vão nos mantendo na infelicidade, que vão nos mantendo por escolha nossa, né? Então nós estamos decidindo a infelicidade. Tá? Agora, se nós vamos decidindo pela felicidade, é preciso uma mudança no pensamento, modo de enxergar aquela situação, ou não buscar aquela situação, né? Não me prender àquela situação. Aí depende, né? Eu estou falando genericamente, cada um que precisa analisar suas questões, né? Mas é a decisão. Vocês querem ser felizes aí? Vocês que estão participando com a gente, 292 pessoas aqui agora, né? Vocês querem ser felizes ou não? Sim ou não? Levanta a mão aí, quem quer ser feliz. E quem está buscando a felicidade? Levanta a mão. Porque a gente quer ser feliz, mas nem sempre a gente está buscando a felicidade, né? Às vezes a gente percebe, puxa, é verdade, eu quero ser feliz, mas eu estou indo para um caminho diametralmente oposto à estruturação da minha felicidade. Por que que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente se pega e fala, puxa, eu quero tal coisa, mas eu estou... É uma coisa que acontece muito assim, a gente quer paz, né? Não é? A gente fala, é paz, a gente precisa de paz, a gente quer paz, eu quero paz. Só que a gente fica cultivando ansiedades, aflições, correrias que não precisavam, né? Tem muitas dessas correrias que não precisavam. Acúmulos de atividades que não precisava. Tem muita coisa que não precisava. E a gente fala que quer paz, mas fica cultivando a ansiedade continuamente, né? E se não tem o que fazer, eu vou buscar o que fazer e fico lá inquieto, né? E não paro nunca. E é preciso também a gente dosar um pouco as coisas, senão a gente fica numa motricidade compulsiva. Entendeu? A gente fica numa motricidade compulsiva, numa atividade compulsiva, que também não vai trabalhar pela paz, não vai colaborar para a paz. Vai gerar desgaste excessivo, vai gerar estresse, vai gerar vazio posteriormente. Entendeu? Então, né? O Edson quer paz causando guerra íntima, exatamente, cultivando briga interior, fica o tempo todo brigando consigo mesmo ou com alguém dentro de si, né? Eu quero paz, mas fica lá aquela briga interior, né? Por isso que a Joana de Anjos fala, meditar, né? Lógico, vamos fazer caridade, vamos doar, vamos participar, vamos... Tem a atividade, ok, para fora, é importantíssimo. Mas tem também os momentos de autoencontro, momentos de silenciar, momentos de acalmar a mente, né? Momentos de integrar o conjunto todo, né? Nós precisamos disso. Momentos de não ação, de ficar quietinho, curtindo, relaxando, mentalizando. É uma ação também, mas é diferente, né? Não é aquela ação para fora, aquela coisa. É algo mais interior, né? Então isso, aquela leiturazinha silenciosa que você pega o livrinho ali, senta na varanda ou no seu quarto, e você pega ali, começa ali, vai se envolvendo silenciosamente, uma bela história, aquilo maravilhoso, aquela energia, você sente aquele banho de luz, né? Às vezes ouvindo até uma musiquinha, às vezes vai lendo, ouvindo uma musiquinha e vai sentindo aquela enxurrada de luz, o espírito amigo ali, o espírito protetor, ele só no passo ali, só aproveitando o ensejo ali, jogando energias boas ali para ver se melhora a situação, né? Então, você vê que são momentos muito importantes e que a gente pode introduzir no nosso dia a dia com um grande ganho, com grande conquista de paz,
Porque a paz não será uma conquista externa, assim, que você, né? É uma conquista interior, de consciência, em paz, né? Certo, pessoal? De agir corretamente, né? Vocês estão colocando, a gente se cobra muito, então se cobre menos. Não é preciso a gente se cobrar muito, né? É preciso só a gente fazer o que a gente precisa fazer na medida das nossas forças e na medida da nossa necessidade também de descanso, de realinhamento aí, né? Energético, emocional. Então isso também faz parte da nossa saúde, né? Saúde espiritual, tá? Então a gente tem que ir com um pouco mais de cuidado, respeitando certas limitações que a gente tem, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, aí a gente termina a semana que vem, né? Porque nós temos ainda um trechinho pela frente aí, e aí a gente vai conversando com mais calma, né? Para não ficar também desgastante, senão fica muita coisa, né? Para a gente pensar também, tá? E vamos com calma, né? Sem pressa, sem estresse, devagar e sempre, tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Novamente agradecendo a oportunidade maravilhosa que estamos tendo, que é uma bênção termos livros que chegam às nossas mãos, que chegam às nossas telas, que chegam às nossas mentes com conceitos libertadores, acompanhados das pessoas amigas no plano material e no plano espiritual, que nos favorecem muito esses momentos de fixação, de reflexão, de transformação do nosso conjunto psicofísico, da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos conceitos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do nosso campo vibratório e até mesmo das ligações espirituais, que também algumas vão se desfazendo e outras vão se fortalecendo, como a ligação com os nossos espíritos protetores. Porque os laços se tornam mais profundos, mais sintonizados, mais fortes pela força do amor e da verdade de tudo que estamos estudando. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos mais um estudo. Obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho de sempre, pela amizade todas as horas aí. E amanhã a gente está junto novamente, às 20 horas, com os Missionários da Luz, tá bom? Então a gente conta com vocês aí. Um abração, bom descanso. Fiquem com Deus.